Então, vamos aqui. Olá, olá, muito boa noite a todos vocês que aqui estão na sala do Zoom e também no Instagram. Estamos mais uma vez começando mais uma aula aqui com o Mestre Saint-Germain, onde nós estamos usando como base este livro, Saint-Germain e a Nova Era, um livro escrito por Luiz Carlos Silveira Dias Júnior, da editora Presença Divina, e nós estamos aqui nos nossos estudos na página 47. Então, antes de começarmos aqui o nosso movimento de hoje, vamos novamente nos colocar na sala de estudos etérica, lá com o nosso grande mestre, com todos os demais que se encontram nesse espaço. Então, eu convido todas vocês que estão aqui conosco a fecharem seus olhos, você que também está assistindo esses vídeos, está assistindo a gravação desses vídeos no Instagram ou no YouTube, convido você a fechar os seus olhos nesse momento, sentir os seus pés debaixo, abaixo dos seus pés, Gaia, nossa amada Terra. Te convido a sentir a energia de sustentação do nosso amado planeta. Esse planeta que nos nutre, que nos acolhe, que nos dá tudo o que é necessário para que a gente possa viver uma vida de equilíbrio em todos os sentidos, para o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. E que muitas vezes nós nos desequilibramos em razão das nossas escolhas. E por isso estamos aqui, dando esse passo no sentido de reconectar com a sabedoria dos nossos corações, da nossa essência. E para isso contamos com o apoio, com o auxílio do amado Mestre Saint-Germain. Então, de olhos fechados, eu te convido a tomar algumas respirações, inspirando pelas narinas e expirando pela boca. E ao puxar o ar e soltar, você vai relaxando o seu corpo, vai sentindo o peso do seu corpo sobre a cadeira, vai sentindo as suas pernas, a sua coluna. Se eventualmente precisar organizar o seu corpo, dê atenção a ele, ajuste o que for necessário e continue respirando. E acalmando o nosso corpo e a nossa mente, nós podemos então nos conectar com a poderosa chama violeta de Saint-Germain. Chama violeta, chama violeta, chama violeta de Saint-Germain. Chama violeta, chama violeta, chama violeta de Saint-Germain. Chama violeta, chama violeta, chama violeta de Saint-Germain. Envolva-nos agora. E então você pode começar a perceber, imaginar, pensar ou criar na sua tela mental um grande tubo de luz violeta que surge da sola dos seus pés, do chão, e envolve completamente todo o teu corpo, subindo em direção ao céu, ao alto. E esse tubo de luz violeta, que é maior do que você com os seus braços abertos, ele nos conecta, todos nós, à Terra, ao coração cristalino de Gaia e à fonte criadora de tudo que é, Deus, Pai e Mãe. E através dessa conexão amorosa, de todo o acolhimento que recebemos da chama violeta, todas as energias mal qualificadas, de baixa vibração, formas pensamento, corpos de dor, que possam estar no nosso campo nesse momento, começam a ser transmutadas, 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 por este fogo sagrado e divino. E assim, purificados, nós somos então conduzidos amorosamente pelo Mestre Saint-Germain à sala de estudos no etérico, no Templo da Chama Violeta. Nesta grande sala de estudos, onde um fractal nosso vai permanecer durante todo o estudo de hoje, encontram-se também vários e vários outros alunos de todos os lugares do mundo, na verdade, todos aqueles que se prontificam a estudar e se aprofundar
com o amado Mestre Saint-Germain, são recebidos nesse mesmo local. E então cada um senta-se em uma carteira, como num grande auditório, e em volta desse auditório, todos os seres, toda a egrégora que trabalha junto ao raio violeta, a chama violeta, junto com Saint-Germain, formam um grande círculo de luz, protegendo a todos, projetando mais e mais luz para potencializar o nosso aprendizado e a recordação de quem somos e o que somos a partir desses estudos que realizamos. Então, você pode imaginar esse grande salão todo cravejado de ametistas que irradiam uma luz poderosa. Essa luz violeta, ela penetra em todos os nossos chakras, todos os nossos nadis, vai equilibrando todos os nossos corpos e abrindo os nossos corações e a nossa mente para os estudos de hoje. Assim, estamos ancorados e sustentados nesse espaço de estudo e aprendizagem. Tome mais uma respiração. E então pode abrir os seus olhos para começarmos esse nosso movimento de hoje. Nós vamos aqui entrar no capítulo Alquimia e Precipitação. Esse vai ser nosso capítulo dos estudos de hoje. Então, quem quiser papel e caneta na mão, e vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Saint-Germain vem ensinar a todos a arte da alquimia. Há centenas de anos, o homem busca realizar esta mágica. No entanto, a ideia de transformar um simples metal em ouro transformou-se numa obsessão materialista da humanidade. E poucos foram os que entenderam o verdadeiro significado da alquimia. Com esta proposta, que é metafórica, a transformação do simples metal ou de metais menos nobres em ouro, podemos entender a nossa própria transformação, a natureza inferior dos pensamentos e sentimentos humanos no homem dourado, o ser perfeito e puro que manifesta amor, luz e harmonia, o próprio Deus se manifestando na Terra. Então, alunos, alunas, para vocês que queiram anotar, o que é a verdadeira alquimia, segundo o que nos é apresentado aqui, né? A verdadeira alquimia é a transformação da nossa natureza inferior, dos pensamentos e sentimentos humanos, no homem dourado, no homem iluminado, né? No ser perfeito e puro que manifesta amor, luz e harmonia, ou seja, manifesta o Deus na Terra. Então, esse é o verdadeiro sentido, digamos assim, da verdadeira alquimia, né? Então, a metáfora que foi usada por Saint-Germain de transformar metal em ouro foi para trazer essa simbologia, né, do quanto é possível transformar algo aparentemente inferior, digamos assim, né? Transformar isso em algo puro, elevado, em algo mágico, em algo que tem um poder inestimável, né? Essa foi a grande intenção porque Saint-Germain, quando esteve encarnado, ele fez esse movimento, né? A gente já estudou no início do livro aqui, quando nós vimos as vidas de Saint-Germain, uma das passagens a gente viu sobre isso, né? Quando ele lá na França, então, né? Ele, num determinado momento, lá numa situação, ele transformou metais menos nobres em ouro. E ele fez isso para o rei, né? Que ele apoiava na época, com quem ele estava junto, né?
Então, na verdade, o que ele queria mostrar ali naquele momento era a possibilidade de transformar algo menos puro, de menos valor, ou inferior, algo inferior, em algo que passava a ter um valor inestimável. E daí, para nós, aqui a gente entende como a transformação do humano inferior no humano divino, né? Da nossa experiência humana, com todos os nossos desequilíbrios, os nossos tropeços, toda a nossa sombra, à medida que nós vamos nos conectando com o próprio poder da chama violeta, com o aprendizado, com o estudo, à medida que nós vamos trilhando e avançando a nossa jornada, o nosso caminhar, nessa reconexão conosco mesmo, a gente vai criando essa alquimia da transformação daquele humano inferior, né? O ser na forma humana, em um ser humano divino, conectado com os princípios do divino. Essa é a ideia de alquimia. Então, para que a alquimia seja realizada e a criação torne-se real, é necessário que o homem compreenda, olha só, é necessário que o homem compreenda que ele precisa se ligar ao seu Deus interno para transformar, criar a alquimia. É necessário que o homem se ligue, preciso que ele compreenda que precisa se ligar ao seu Deus interno, o verdadeiro Criador e o único capaz de realizar a alquimia. Para tanto, é necessário uma comunhão com o seu eu divino e tornar-se instrumento da atuação de Deus em sua vida. Olha, isso é forte. Tornar-se um instrumento da atuação de Deus em sua vida. Ou seja, abrir mão do controle, né, daquilo que a gente acha que é o certo ou o errado, daquilo que a gente julga como certo ou errado, abstrair desse controle de como as coisas devem ser e confiar nesse divino. Confiar na nossa essência divina. Confiar nessa sabedoria que está dentro de nós. Ai, desculpa, gente. Deixa eu botar o celular aqui que vai ficar melhor. Então, confiar nessa sabedoria que está dentro de nós. É isso que nos torna, que nos coloca mais próximo desse humano divino, que nos conduz para mais próximo dessa verdadeira alquimia. Então, vamos continuar. Para tanto, né, a gente já leu essa parte aqui. Para tanto, é necessário uma comunhão com o seu eu divino e tornar-se instrumento da atuação de Deus em sua vida. Assim, cada um pode sentir a inspiração criativa de Deus e torná-la real no mundo físico. Mais um detalhe aqui. Quando ele fala a necessária comunhão... Ui, me deu vontade de espirrar. Vamos lá. Quando ele fala a necessária comunhão com o seu eu divino. Tá bom, vamos lá, vamos trazer isso para a prática. Como é que a gente reconhece esse eu divino em nós aqui nesse momento? A gente já estudou sobre isso também. É a divina presença eu sou. A divina presença eu sou é esse eu divino dentro de nós. Então, quando a gente invoca eu sou, eu sou, eu sou, nós estamos invocando a nossa presença divina. E quando nós nos entregamos a essa presença divina, é que nós permitimos a ação de Deus, através da presença divina, em nós, na nossa vida, no dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos movimentos. E isso em qualquer momento da sua vida. Pode ser naquele momento que você está feliz, alegre, disposta, de bem com a vida,
como pode ser naquele momento que você está incomodada, está chateada, está pé da vida, está bravo com alguma coisa, está incomodada com alguma coisa, naquele momento também. Porque nós precisamos reconhecer que a gente está vivendo uma experiência humana e que é essa experiência aqui humana que está nos dando a oportunidade da ascensão, da elevação, da iluminação, certo? Então, quando nós convidamos a nossa presença divina, ou o eu sou, você pode chamar presença divina como você pode chamar o eu sou. Quando a gente invoca essa consciência em qualquer momento da nossa vida, naquele bom, naquele não tão bom, nós estamos naquele momento pedindo. Na verdade, nós estamos invocando a lei do um, a lei do uno. E se a gente realmente se entrega naquele momento à presença divina, à presença eu sou, ela vai conduzir tudo na nossa vida de forma divina. Ainda que a princípio não pareça. Ainda que a gente não veja resultados, né, imediatos. Porque às vezes as coisas estão acontecendo em outros planos ainda, para depois chegar aqui no plano material, naquele momento da nossa vida, naquele momento que nós estamos ali vivenciando uma determinada experiência, uma determinada situação, né? Então, eu não posso chamar a presença divina se eu estiver na raiva. Aí é que você tem que chamar. Aí é que você tem que chamar para você retomar sua consciência, para você retomar o seu equilíbrio, o seu eixo, né? Eu estou com um pensamento negativo, como é que eu vou chamar a presença divina? Dê seu jeito, pare, tome uma, duas respirações, ainda que seja mentalmente no início, né? Minha presença divina se apresente, minha presença divina se apresente, ou então, divina presença eu sou, chegue até aqui. Simples assim. Porque é nesse momento, quando estamos em desequilíbrio, que a gente mais precisa nos entregar a essa sabedoria divina para que ela purifique, limpe, dissolva todo esse sentimento, esses corpos de dor que a gente ainda traz dentro da gente e que não necessariamente é só dessa vida. Pode ser de vidas e vidas e vidas que estão vindo à tona agora, tudo de forma mais acelerada, porque esse é o momento da grande limpeza, da grande purificação. Esse é o momento da nossa alquimia. Quando eu falo esse momento da vida, desta encarnação. Este momento que estamos vivendo da encarnação de todos nós. Todo o planeta está passando por essa transformação. A Terra, os animais, nossos irmãos humanos, nós, todos estão passando por esse processo. Então, é exatamente nos momentos mais desafiantes que a gente precisa chamar a presença divina para ela nos ajudar a liberar essas memórias de dor, de sofrimento, de drama, de trauma. Venha da onde vier, não importa. Se tu lembra ou não lembra, se tu sabe ou não sabe, não importa. O que importa é você ter a consciência que, chamando a presença divina e pedindo a ela para te ajudar a liberação acontece. É isso que a gente precisa cada vez mais treinar a nossa confiança de que isso se manifesta. Tá bem? Então, continuando. Quando for plenamente compreendido pelo homem que Deus se manifesta nele e que diariamente irradia bênçãos, harmonia, amor, luz, poder criativo, paz, pureza e todo tipo de energia positiva em seus corpos, o homem então entrará em sintonia com esse Deus interno e permitirá que ele realize os milagres. Então, veja só. Quando for plenamente compreendido pelo homem. O que é esse plenamente compreendido? É o que eu acabei de falar. É quando a gente
aceitar e entender que não importa se na experiência humana eu estou vivendo um momento positivo ou estou vivendo um momento negativo, não importa. Eu estou vivendo a experiência de transformação. Portanto, eu posso invocar a presença divina, o eu sou, e solicitar a transmutação de tudo aquilo que eu não estou sabendo lidar, de tudo aquilo que já não está em comunhão com a luz, de tudo aquilo que não é luz. Você pode simplesmente dizer isso. Divina presença, eu sou, libere tudo que não é luz no meu corpo, nos meus corpos, no meu campo. E nós podemos fazer isso a todo momento. Mesmo naquele momento que a gente está feliz, alegre, está de bem com a vida, está tudo perfeito, tudo maravilhoso, faça. Faça. Por quê? Porque a Divina Presença vai aproveitar que você está numa frequência mais elevada e vai fazer um trabalho de purificação ainda mais profundo. Quando nós estamos numa vibração elevada, numa frequência elevada, o que acontece? Nós conseguimos criar um canal de comunicação mais intenso com a nossa presença divina, mais profundo com a nossa presença divina. E aí ela consegue atuar de forma também mais profunda nos nossos campos, para liberar o que não serve mais. Então, veja, quando a gente está numa energia densa, pesada, a gente invoca a presença divina, ela vem de alguma coisa, de alguma forma nos apoiar, só que como a nossa frequência ela está numa vibração baixa, por conta da raiva, do incômodo, do desequilíbrio, ela consegue atuar até um certo ponto no nosso campo. Mas quando a gente está em equilíbrio, aí sim ela vai lá no profundo do nosso ser para transformar o que precisa ser transformado. Né? Então, a gente precisa compreender isso, né? Compreender que Deus se manifesta na gente, que a presença divina é a manifestação de Deus em nós. E toda vez que nós invocamos a presença divina, nós estamos nos propondo a essa conexão com Deus, para que Ele atue na nossa vida da maneira que nos é necessária naquele momento que a gente está chamando, que a gente está invocando. Quando a gente chama a presença divina, nós estamos ativando a lei do um. Ó, uma coisa só. Eu com a presença divina, eu com Deus. Não precisa você dizer, eu invoco a lei do um. Não precisa. Quando você invoca a presença divina, já é a invocação da lei do um, que é uma lei cósmica, universal. Tá bom? Então, seguindo adiante. O que acontece hoje é que, através do livre-arbítrio humano, os homens optam por nutrir pensamentos, sentimentos, palavras e ações negativas e dissonantes constantemente em seu dia a dia. Dessa forma, é impossível absorver a pureza e a perfeição que vem de Deus, a não ser que haja uma mudança radical nos padrões mentais, emocionais e de conduta do homem. A chave deste grande mistério é muito simples. Se o homem gerar somente pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes positivas e construtivas, em pouco tempo ele alinhará a energia da sua personalidade com a verdadeira energia que pulsa no centro do seu coração. Vou até repetir essa aqui, gente, porque essa merece. A chave deste grande mistério, o mistério da unificação com Deus, é muito simples. Se o homem gerar somente pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes positivas e construtivas, em pouco tempo ele alinhará
a energia da sua personalidade com a verdadeira energia que pulsa no centro do seu coração. Deus desejando manifestar toda a sua glória e perfeição. O que está no coração do homem? O que é que está no coração do homem? Deus desejando manifestar toda a sua glória e perfeição. É isso que Deus deseja para nós, como filhos dele, como partes dele que somos, né? Quando isso começa a acontecer, o processo alquímico está em pleno desenvolvimento e a natureza inferior começa a dar espaço à natureza divina. Surgem as materializações, as curas, os milagres, a harmonia, a abundância, a criatividade, a manifestação plena do reino de Deus. Bonito isso, né? Olha, quando isso começa a acontecer, essa verdadeira entrega, união ao nosso coração, onde Deus está e aonde Ele almeja que nós reconectemos com Ele, quando isso começa a acontecer, o processo alquímico está em pleno desenvolvimento e a natureza inferior do homem começa a dar espaço à sua natureza divina. Surgem, então, as materializações, as curas, os milagres, a harmonia, a abundância, a criatividade, a manifestação plena do reino de Deus. No momento em que o processo criativo se desenvolve, é importante que se tenha consciência do termo faça-se a luz ou haja luz. Este é um fiat. Fiat quer dizer o quê? Faça-se, cumpra-se, manifeste-se. Acho que assim tem vários mostradores do caminho, né, que usam essa palavra, né, fiat, nas suas falas, nas suas meditações, como também é muito usual, né, faça-se a luz ou haja luz. Muitos trabalhadores da luz que trazem, né, os conhecimentos da espiritualidade costumam usar essas expressões. Então, olha aqui que interessante a explicação, ó. No momento em que o processo criativo se desenvolve, é importante que se tenha consciência do termo faça-se a luz ou haja luz. Este é um fiat. O que é um fiat? É um decreto, né? Faça-se, cumpra-se, manifeste-se. Ou decreto de suma importância para a precipitação, para a materialização de qualquer coisa. Então, quando o processo criativo começa a se desenvolver e a gente usa o termo faça-se a luz, então a materialização começa a se manifestar de qualquer coisa que você deseje, né? A luz contém a essência de toda a criação. A luz contém a essência de toda a criação. É necessário ter em mente a imagem do que se deseja criar, com todos os detalhes possíveis, concentrar a sua energia nesse ideal, com ritmo constante e confiar na realização deste projeto. Surge um novo fiat, ou decreto, que pode ser, então, traduzido como está concluído. Então, aqui, ó, o que a gente precisa entender é que ele está dando a orientação de como você usar o processo criativo para materializar algo que você deseja. Então, primeiro, tenha clareza do que você quer realizar, materializar, seja no aspecto físico, material, emocional, mental, ou até mesmo resolver uma questão. Sei lá, você tem um desafio, um problema no seu ambiente de trabalho e você gostaria de resolver esse problema que diz respeito a você, né? Não assim, eu odeio meu chefe e quero que ele seja demitido. Não é isso, né, gente? Porque a gente não pode atuar, né, na vida do outro. Olha a responsabilidade. Senão está gerando karma, né? Então, é em relação à sua vida. Então, eu quero trabalhar num ambiente harmônico, por exemplo.
Eu quero estabelecer harmonia para com meu chefe. E aí você vai detalhar o que é essa harmonia com o seu chefe, ou com, sei lá, com a sua família, com um familiar, com alguém que, né, de repente teve aí algum desafio. Como é que você gostaria que isso se manifestasse, que isso acontecesse? De que forma, né? Então, detalhar o que é que você realmente gostaria de manifestar, de criar. Quando você tiver essa ideia clara, você traz o primeiro comando, vamos chamar de comando. Qual é o comando? Faça-se a luz ou haja a luz. Então, você visualizou, né, pensou, escreveu o que você quer, terminou de fazer isso, você vai lá e mentalmente, né, se conecta com aquela energia e traz esse decreto. Haja luz, faça-se a luz. Terminou de fazer a tua visualização, terminou de fazer ali o teu ritual de alguma forma, né, para você se conectar com o seu desejo, você finaliza esse ritual, vamos chamar de ritual, você finaliza essa experiência, né, que tu está realizando, com o outro decreto, está concluído, ou está feito. A gente usa muito está feito, né? Está feito. Então, é como se você dissesse, é isso que eu quero. Haja luz para se manifestar isso aqui, e é assim que eu quero, está feito. Tá bem? Deve-se acreditar totalmente na realização do ideal e vê-lo como já existente, pois esta é a condição necessária para que os elementais e construtores de forma atuem e comecem a realizar a obra, ou seja, os nossos apoiadores, né? Os seres das dimensões mais elevadas que nos ajudam na materialização dos nossos objetivos, nossos desejos, nossos sonhos. E aqui ele está chamando de os elementais e os construtores da forma. Da mesma forma, é importante saber que Deus sempre é o verdadeiro e único autor da obra, pois é a sua energia, a energia de Deus, que opera em toda a criação. O homem é apenas um instrumento para que estes poderes divinos de Deus se manifestem na forma, criando forma. O silêncio é outra condição importante, pois ele carrega a forma mental com força e concentração, selando, dando consistência à criação. O silenciar, para você se conectar através do seu terceiro olho com o que você deseja alcançar, né? Na sequência, ele está trazendo várias dicas aqui, né? Se vocês ficarem atentos, tem várias dicas. Falar a respeito da criação é desperdiçar energia e dissipar o poder criativo. Portanto, manter a obra em segredo é o mais indicado, inclusive para não haver interferências mentais ou emocionais de outros indivíduos. Ou seja, quando você tiver um projeto, um objetivo, um desejo, algo que você queira realizar, e que você está buscando esse apoio, né, da chama violeta, de Saint Germain, dos elementais, né, dos construtores da forma, como é chamado aqui no livro, que você está chamando toda essa galera para te apoiar nessa construção, é importante que você não saia por aí falando do seu objetivo, do seu desejo. Guarda com você, pelo menos até você começar a materializar. Guarda com você. Para quê? Segundo aqui o livro. Para que não haja interferências, primeiro, de você mesma, começando a duvidar do que você está buscando materializar, né? Entrando numa disputa aí com o seu próprio ego e começando a duvidar de que aquilo é possível. Então, primeiro, para evitar essa dúvida dentro de você, e segundo, para evitar interferências externas. Sabe quando você comenta com a sua melhor amiga ou seu melhor amigo um projeto tal, e daí, na mesma hora, ele vira para você ou ela, né? Sério que você quer isso? Pronto. A tua energia já minou ali, né?
Ou então, você conta, né, o que você tá planejando, organizando, e a pessoa vira para você, olha, acho que não vai dar certo. Porque a economia, porque a política, porque não sei quem, porque o fulano, porque o Beltrano, e começa a colocar um monte de dificuldade. E até aí, vou dizer a vocês, tá tudo bem, porque a visão dessa pessoa não é igual à tua visão. Ela está num outro nível de consciência que não é o nível que você está, né? Porque se ela tivesse no mesmo nível de consciência que você está, ela diria: ó, bacana, mas não conta para ninguém mais não. Deixa só aqui entre eu e você e fica quietinho, né? Se ela tivesse no mesmo nível de consciência, ela agiria dessa forma. Como ela está usando do que ela sabe, do que ela conhece, do que ela acredita, ok? Então aí, ó, o aprendizado é nosso. O aprendizado é nosso. É a gente que precisa aprender primeiro a manter os nossos sonhos só conosco, ou no máximo, né, com aquele companheiro ou companheira que divide o sonho com você, manter o máximo possível ali guardadinho entre os dois, acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, acumulando força de confiança, fé, para que ele se materialize. E aí, à medida que sim, ele começa a se materializar, se você quiser, aí sim você pode partilhar com outras pessoas, família, parente, amigo, enfim, quem seja. Tá bem? É isso que o livro está nos trazendo aqui agora para a gente conectar com essa informação, né? No momento em que se deseja criar qualquer coisa, é necessário perceber a real utilidade daquilo, observando se é algo realmente necessário. Existe uma diferença essencial entre, anotem, amados, existe uma diferença essencial entre utilidade, desejo e apetite. É o que está trazendo aqui no livro agora. Existe uma diferença essencial entre utilidade, desejo e apetite. Vamos lá, vamos entender o que é cada um. A utilidade é a realização da lei universal do serviço. Quem quiser anotar, fique à vontade. Lembrem que estamos numa aula, né? Numa aula a gente costuma anotar as coisas para a gente lembrar depois, né? Para a gente recordar e reforçar o aprendizado. Então, vamos lá. A utilidade é a realização da lei universal do serviço. Ok. Vamos agora para o desejo. Vamos entender o que é o desejo, né? O desejo é a atividade de Deus se expandindo e se manifestando perfeitamente. Olha que legal. O desejo é a atividade de Deus se expandindo e se manifestando perfeitamente. Enquanto a turma dos alunos que está aqui na sala do Zoom conosco, eu vou dar boa noite aqui a quem está no Instagram, sejam todos muito bem-vindos aqui. A gente está na nossa aula com o mestre Saint-Germain, onde estamos estudando esse livro, Saint-Germain e a Nova Era. Eu estou fazendo essas aulas sempre numa sala fechada no Zoom, onde o link está no meu Linktree aqui da bio, no meu perfil no Instagram, porque essa aula aqui depois ela vai para o YouTube também e fica salva aqui no Instagram. Mas aqui no Zoom, os alunos estão dedicados, eles estão aqui concentrados, não fica nessa coisa do entra e sai, sabe? Que acontece muito no Instagram. Então, aqui a gente tem aqui um espaço consagrado, um espaço em que, inclusive, a nossa atenção, o nosso foco, ele se mantém mais fixo aqui na nossa aula. Então, se você quiser vir para o Zoom, sinta-se convidada, é só entrar no link e vir para cá, tá bom? Então, seguindo aqui. Vamos agora para o apetite, né? Vamos para o apetite. O apetite é um hábito criado pela satisfação dos instintos. O apetite é um hábito criado pela satisfação dos instintos
e consiste em energia concentrada por sugestões do mundo externo. O apetite é um hábito criado pela satisfação dos instintos e consiste em energia concentrada por sugestões do mundo externo, do mundo exterior. Eu vou continuar lendo aqui e aí vocês vão entender esse processo. É importante que você avalie se aquilo que você deseja, é realmente útil ou se é uma mera satisfação do seu apetite humano. Olha que interessante, né? O processo de precipitação pode ser desenvolvido em relação a qualquer coisa, desde que cumpra os requisitos citados, devendo-se observar sempre a intenção por trás do objeto de conquista. Ou seja, o seu objeto de conquista, ele é o quê? Ele é uma utilidade, ele é um desejo ou ele é apetite? Apetite humano, né? Que é muito ligado à vaidade, né? Ao ego. É esse o convite para o olhar aqui que ele nos traz. A verdadeira precipitação é atributo e poder da visão de Deus. A verdadeira precipitação é atributo e poder da visão de Deus, atuando no mental do homem e sustentando a imagem na consciência. A verdadeira precipitação é atributo e poder da visão de Deus, atuando no mental do homem e sustentando a imagem na consciência. A capacidade de ver e o poder criativo são o seu Deus interno, ou seja, a sua presença divina se manifestando. Essa parte é bem importante, gente, vou até repetir de novo. A verdadeira precipitação é atributo e poder da visão de Deus. Atributo de Deus e poder da visão de Deus. Atuando no mental do homem e sustentando a imagem na sua consciência. A capacidade de ver e o poder criativo são o seu Deus interno, ou seja, a sua presença divina se manifestando. Por isso que ele fala aqui, ó, quando você está usando o seu poder criativo para a utilidade, para o desejo, é o seu Deus interno atuando. Agora, se a sua intenção, né, a sua criação, ela está conectada mais às coisas mundanas, egóicas, da vaidade, que é ali o conceito do apetite, então é o seu eu humano, né, agindo aí, sem a presença de Deus, que é o divino, né? É necessário que os buscadores da luz sempre tenham consciência de que, no decorrer de todo o processo de precipitação, são instrumentos de Deus. O que é o processo de precipitação? Processo de criação, certo? Então, se nós temos a consciência de que nós somos instrumentos de Deus, a nossa criação vai ser divina. Toda a nossa criação vai ser divina. Ainda que a gente não compreenda inicialmente os caminhos pelos quais essa criação vai se manifestar. Mas se a gente tiver confiança, tiver fé, é tipo assim, só vai. Só vai porque a coisa está no caminho certo. Mesmo que a gente não compreenda, né? Então, continuando. Deus atua através de cada homem. E a consciência e o reconhecimento disso são fundamentais. Todo o dom, olha só, anotem aí, ó.
todo o dom, toda a capacidade, a habilidade, talento, tudo isso é doação de Deus para nós. É doação de Deus para nós. Dom, capacidade, habilidades, talentos são presentes de Deus para nós, né? Então, afaste a ideia da personalidade como doadora ou supridora, pois somente a presença divina em cada homem tem esse poder. Se o homem julga que seus talentos pertencem à personalidade humana, corre o risco de se desviar do caminho. Se acredita que pode precipitar tudo o que desejar sem reconhecer Deus atuando no processo e atribuindo suas conquistas ao ego, ao eu inferior, e sem reconhecer Deus atuando no processo. Não, peraí que essa leitura ficou esquisita. Até para mim ficou esquisita. Peraí, vamos de novo. Se o homem julga que seus talentos pertencem à personalidade humana, corre o risco de se desviar do caminho. Se acredita que pode precipitar tudo o que desejar, sem reconhecer Deus atuando no processo e atribuindo as suas conquistas ao ego, ao eu inferior, e sem reconhecer Deus atuando no processo, a possibilidade de desvio no caminho espiritual é muito grande, pois aquele que se enaltece no poder pessoal pode transformar-se num prepotente, arrogante, egocêntrico, fazendo questão de mostrar as suas capacidades aos outros. No verdadeiro caminho espiritual, a humildade é uma das características marcantes. O verdadeiro aspirante ou discípulo é aquele que sabe que é um instrumento de Deus, não tendo necessidade de se envaidecer diante dos demais, ao passo que aquele que está identificado com o ego tem essa necessidade constante. Então, vejam só, uma coisa aqui para lembrar. Vocês sabiam que a humildade, ela está relacionada a um chakra menos, vamos dizer, menos importante, porque é menos visto, né? Não é que ele seja menos importante, é menos conhecido, deixa eu corrigir, que é o chakra dos joelhos. A humildade está conectada ao chakra dos joelhos. Por quê? Porque os joelhos nos ajudam a nos curvar diante da vida. Não nos curvar no sentido de humilhar-se, mas nos curvar no sentido de que, nesta vida humana, Deus está acima, então eu me curvo a Ele. Eu me coloco para receber as bênçãos de Deus, para eu seguir a vida. E aí é interessante olhar para isso, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Quando nós nos curvamos humildemente à presença de Deus em nós e consideramos que toda a criação nossa é uma criação de Deus, a gente deixa o ego de lado. Porque quando a gente entende o oposto, né, que eu, enquanto humano, estou criando as coisas, nós corremos o risco de nos tornar tudo isso que ele falou aqui, ó, egocêntrico, arrogante, prepotente, achando que esse eu humano é o criador das coisas. Na verdade, é o criador, sim, usando o seu livre-arbítrio, mas está criando a parte do divino, deixando o divino de lado. É aí que entra o controle também, que a gente falou há pouco, né? Ah, tá. E aqui também é legal lembrar isso aqui, ó. O verdadeiro aspirante ou discípulo é aquele que sabe que é um instrumento de Deus, não tendo necessidade de se envaidecer diante dos demais. Por que que não tem necessidade de se envaidecer diante dos demais? Parou para pensar nisso? Por que que não tem a necessidade de se envaidecer?
Porque o outro também é Deus, gente. Óbvio. Por que eu não preciso me envaidecer diante de Deus? Deus que está ali. Se eu sou Deus, ele é Deus. Por que eu preciso me envaidecer diante dele? Então, se eu reconheço Deus em mim, eu sou capaz de reconhecer o Deus no outro. Então, se eu tenho uma capacidade de criação, o outro também tem. E daí, se o outro está criando merda, ele está agindo de acordo com a capacidade dele de criação. E nós precisamos reconhecer isso para a gente não tentar interferir na vida do outro. Por mais que seja difícil, isso principalmente para mães e filhos, né? A gente está aí amanhã, domingo, né? 14 de maio, Dia das Mães. Principalmente na relação de mães e filhos. Mães, você ensinou tudo que estava ao teu alcance. Você ensinou tudo que te era possível. Se o teu filho já não depende mais de você na vida, né? Se ele já tem uma idade para, enfim, fazer as suas escolhas sozinho, entenda que ele está seguindo o plano de alma dele. E ele tem Deus dentro dele, tanto quanto você também tem. Se você quer resolver a vida do seu filho por ele, porque coitado, porque eu tenho que ajudar, porque eu tenho que fazer, porque isso, porque aquilo, você está tirando do seu filho a oportunidade que ele teria de aprendizado. Você está tirando dele a oportunidade de aprendizado dele. Mas ele vai bater a cabeça, ele vai se estribuchar tudo. Tá bem, é uma escolha dele. Seja compassiva nesse sentido. Tenha compaixão. Isso é amor incondicional, gente. Isso é amor incondicional. Quer ver um outro aspecto também? E eu falo isso porque eu já vivi também isso na minha família, né? Com minha mãe, enfim, né? Se você tem uma desavença com seu filho, por qualquer razão que seja, uma briga, uma confusão com seu filho, por qualquer coisa que seja, tem um atrito com seu filho, certo? E quando aquele atrito acontece, você, mãe, joga os cachorros nele. Cadê o amor incondicional? Não, mas toda mãe tem amor incondicional. Mentira, gente. Vão me perdoar. É mentira. Não tem. Porque ninguém de nós temos na Terra amor incondicional. A gente não aprendeu ainda sobre isso. A mãe tem um amor genuíno, verdade. Amor genuíno, verdade. Amor puro pelo seu filho, verdade. A ponto de, se tiver que ela morrer para proteger o filho, ela faz isso. Se ela tiver que colocar a vida dela em risco num determinado momento para proteger o seu filho, ela vai fazer. Isso é amor genuíno. De fato existe. Amor incondicional, nenhum de nós. Nenhuma mãe ainda nessa face da terra. Não aprendemos ainda o que é amor incondicional. Porque o amor incondicional é o amor realmente sem condição nenhuma. O teu filho está ali chutando o pau da barraca, fazendo um monte de merda, muitas vezes contra você, né? E você conscientemente, entendam isso, conscientemente, você se protege naquilo que é necessário se proteger, se for algo físico, agressão física, mas continua enviando amor para ele. Quem faz isso? Quem dá conta de fazer isso? Muito desafiante, gente. Muito desafiante para mães e pais. Muito desafiante. É por isso assim que a gente ainda não sabe o que é o amor incondicional. O amor sem condições.
Ah, eu só amo se ele for do jeito que eu quero. Eu amo meu filho se ele me respeitar. Eu amo meu filho ou minha filha se ele me der isso ou me der aquilo. Eu amo meu filho ou minha filha se ele se comportar de tal forma. Não é fácil. Amor incondicional é um aprendizado. E a gente ainda está sentadinho no banco de escola para aprender sobre esse amor incondicional. E aí eu estou falando só dos humanos, né? Estou falando assim, mãe e filho. Mas imagine, eu tenho pets aqui, né? Sou mãe de pet. Cara, quando a cadelinha novinha aqui que a gente adotou agora, ela apronta aqui, vem uma raiva com tudo aqui. Cadê o amor incondicional? Né? Estamos todos em treinamento, todos treinando sobre esse tal amor incondicional. No outro lado do véu, enquanto espíritos iluminados, a gente sabe o que é isso. É por isso que o nosso eu superior, ele nos acolhe com todo o amor dele, independente do que a gente faça. Porque é a parte nossa do lado de lá do véu que sabe o que é amor incondicional e vem junto com a gente, abraça, acolhe, né? Ok, eu entendo que você está nesse processo, você está nessa fase, você está aprendendo, né? Eles sabem o que é amor incondicional. A gente, enquanto eu superior, sabemos o que é o amor incondicional. Mas aqui, enquanto humanos, neste corpício, estamos em processo de aprendizagem. Então, minhas queridas mães, você fez a melhor coisa, você fez, na verdade, você deu a dádiva divina da vida ao seu filho. Quando você escolheu na planificação kármica receber esse espírito na forma de vida, ali você estava manifestando o amor incondicional, pleno, perfeito, divino. E você cumpriu o seu compromisso. Você deu vida a esse filho, deu a oportunidade dele vir a esse mundo cumprir o seu plano kármico, cumprir o seu aprendizado, cumprir a sua jornada de evolução. Lá naquele momento você teve amor incondicional, sim. Depois disso, enquanto humanos na Terra, todos nós, pais e filhos, estamos em processo de aprendizado. Todos nós, todos nós, todos nós. Então, queridas mãezinhas, o maior aprendizado depois que você bota o filho no mundo é entender que ele é do mundo. Ele não é mais seu. Ele é do mundo, ele não é mais seu, né? E como sendo filho do mundo, da vida, ele tem todos os desafios que ele próprio planejou vivenciar. Seja pela razão que for. São as escolhas dele. E ainda assim, saibam, tenham a certeza que todos os seus filhos amam você muito, 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 muito. Ainda que ele esteja fazendo as escolhas dele mais loucas do mundo, ele sabe que se precisar, tem a mãe. E vocês sabem que podem dar todo esse amor aos seus filhos. Então lembrem-se disso, não só amanhã, mas todo dia da vida, né? Seu filho está fazendo a jornada que ele escolheu. Deixe que ele viva a vida que ele escolheu. Se ele não está mais sob a tua responsabilidade, já cresceu, já passou dos 18, deixe ele seguir as escolhas dele nos aprendizados que ele planejou. Isso é divino. Isso é amor incondicional. Saber aceitar as escolhas dos filhos é amor incondicional. E estamos todos treinando isso. Todos. Né?
Vamos só ler mais aqui, um último parágrafozinho, terminando esse... A gente não está terminando esse tópico, mas vamos terminar o contexto aqui. Se a intenção é edificante e positiva, o homem reconhece a divindade atuando permanentemente. O êxito é garantido. Só não o será se o homem não estiver suficientemente harmonizado e com a sua consciência focalizada no nível mais elevado. Quando o homem coloca seu pensamento e sentimento em ação, acaba atraindo para o mundo das formas esta criação. Esta é a lei infalível, pois não se pode desejar nada sem que isso se manifeste em alguma parte do universo. Olha isso, gente. Esta é uma lei infalível, pois não se pode desejar nada sem que isso se manifeste em alguma parte do universo. Ou seja, absolutamente tudo que você está criando está se manifestando em alguma parte do universo. Seja lá o que for que você esteja criando. Alegria, tristeza, liberdade, apego, medo, confiança, qualquer coisa que você esteja criando. Por isso, muito cuidado com aquilo que se deseja, pois estará sendo criado em algum lugar. E que mais cedo ou mais tarde vai chegar até você. Então, assim, a gente termina com essa frase, a gente termina essa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar nesse capítulo, tem mais um trechinho aqui para a gente aprender. E nesse momento, eu vou pedir a todos vocês que fechem os seus olhos por um instante. Ajuste o seu corpo novamente, pés no chão. Vamos encerrar essa nossa aula, novamente nos conectando com o tubo de luz violeta, que nos envolve completamente. Esse tubo esteve ativo durante toda a nossa aula, e enquanto fomos falando e conversando aqui, ele foi atuando para dissolver todas as crenças limitantes relacionadas a esse conteúdo de hoje, tudo aquilo que limitava a nossa percepção, a nossa visão, a nossa compreensão, o nosso entendimento, esse tubo de luz violeta foi dissipando, dissolvendo, para que nós pudéssemos estar com o nosso coração e a nossa mente mais abertos para integrar as frequências de luz desta leitura e desse estudo de hoje. Então, assim, reconectando com esse grande tubo de luz violeta que nos envolve, vamos trazer as nossas mãos em forma de prece diante do nosso coração. Deixe um espaço entre as suas mãos, como fazendo uma caverninha entre as suas mãos. E imagine que o planeta Terra está no meio das tuas mãos. Se você quiser abrir um pouquinho as mãos, para imaginar, visualizar, pensar, sentir, criar a imagem do planeta Terra no meio das tuas mãos, diante do teu coração. Imagine que do seu coração sai um feixe de luz violeta, porque estamos integrados nessa energia. E esse feixe de luz violeta envolve todo o planeta Terra nesse momento. E essa luz violeta que emana de cada um de nós para toda a Terra, ela vai trazendo a consciência sobre a alquimia e a precipitação para todos os nossos irmãos humanos. Essa luz violeta que envolve todo o planeta vai trazendo a consciência sobre as próprias criações, sobre o poder de criação de todos nós
e de todos os nossos irmãos humanos. E esta consciência nos ajuda e ajuda a todos a utilizar o poder de criação de forma positiva, amorosa, dissolvendo toda a criação que não está em comunhão com a luz, dissolvendo toda a criação que não é luz em nós e em toda a Terra. E através de nós, o poder do fogo violeta atua, penetrando cada camada da Terra, em cada lugar onde ainda existe dor e sofrimento, que são criações humanas, em cada lugar onde existe desequilíbrios, a luz violeta vai penetrando na velocidade do pensamento e vai dissolvendo todas essas energias. Nos hospitais, nos manicômios, nas prisões, debaixo das pontes, nos asilos, nos hospitais veterinários, em absolutamente todo lugar que haja dor e sofrimento, a chama violeta, através dos nossos corações, em toda a Terra, vai dissipando essas criações dissonantes, dissipando os conflitos, as guerras, as disputas equivocadas, as competições negativas, a dualidade, dissolvendo, dissolvendo, dissolvendo agora. E eu peço a cada um de vocês que está ouvindo agora, mentalmente ou verbalmente, se for possível, vamos repetir 3 vezes. Haja luz. Haja luz. Haja luz. E veja que essa luz violeta se intensifica em volta do planeta Terra, no centro das tuas mãos. Respire nessa energia. Respire, respire, respire. E agora repita comigo também 3 vezes. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Deus em ação que eu sou. Em nome do Deus em ação que eu sou. Em nome do Deus em ação que eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. E agora junte as suas mãos e traga a imagem do planeta Terra para dentro do seu coração, colocando as suas mãos uma sobre a outra, sobre o seu cardíaco, sobre o seu peito. E assim, nos despedimos da sala de estudos do amado Mestre Saint Germain, no Templo da Chama Violeta. O nosso fractal que permaneceu lá estudando volta a se incorporar ao nosso corpo físico nesse momento, a se integrar. E assim ancoramos toda a luz que recebemos aqui na fisicalidade e no plano etérico nesse encontro de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês que esteve aqui no Instagram conosco, a cada um de vocês que esteve no Zoom. Eu me despeço aqui do Instagram. Até o próximo encontro. Amados,